Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, do pastor Wellington, dos nossos pastores, pastor Marivaldo, pastor Hermoge, também pela vida do Eliel, pastor Eliel, que é o dirigente do culto da bênção, não pôde estar presente hoje. Louvo a Deus pela tua vida que veio aqui nessa noite, porque se você veio é porque está sedento de Deus, e Deus tem uma nuvem de glória para enviar para cá nessa noite. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga me espera. Teve alguns que não encontraram, nós vamos esperar porque você pediu, não forcei. Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 18. Diz assim: E Moisés subiu o monte, e uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias, e ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem, e a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Antes que você sente, você repetisse algo comigo, é de forma didática para você gravar mesmo. Diga comigo, a nuvem. Diga mais forte, a nuvem e a manifestação do poder de Deus. Ficou muito bonito, vamos dizer mais uma vez para você não esquecer jamais. A nuvem e a manifestação do poder de Deus. Podeis assentar, você tem toda a liberdade de adorar ao nome do Senhor. Nós lemos o livro de Êxodo no capítulo 24, a qual o Senhor, assim quando o irmão me ligou e me disse que eu estaria aqui nessa noite para trazer uma palavra, o Senhor tocou no meu coração e já havia tocado alguns dias sobre o nosso relacionamento com Deus e as formas como Deus quer nos dar experiências para viver com Ele. É muito bom sentir a presença do Espírito Santo. Quando nós participamos de congresso, quando nós participamos de eventos, quando nós participamos de um culto, a gente sente a presença do Espírito Santo. Mas o grande propósito na caminhada com Deus, o grande propósito do Evangelho que Jesus Cristo iniciou, foi para que eu não apenas sentisse a presença do Espírito Santo, mas que eu tivesse a presença do Espírito Santo morando dentro de mim todos os dias da minha vida. Deus chama um homem chamado Moisés. A história de Moisés é muito conhecida, porque ele é citado tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Mas eu peço que você dobre a sua atenção nessa noite, porque nós vamos falar de um homem que não só fez grandes coisas, mas que teve grandes experiências, e que tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento e até hoje, não conhecemos homem que viveu tão grandes experiências como Moisés. E a forma que ele viveu essas experiências está descrito na Bíblia Sagrada. Essas experiências de relacionamento com Deus não foi só para Moisés, não é só para Elias, não foi só para Paulo, mas é para todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida íntima a Ele, corpo, alma e espírito. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, nós começamos a perceber e a ver as suas manifestações através das suas obras na minha vida.
O Senhor primeiro quer trabalhar em nós, primeiro Ele trabalha em você, para depois trabalhar com você. Primeiro Ele faz um tratamento conosco, primeiro Ele realiza uma obra em nós, transforma o que precisa ter transformado, liberta o que precisa ser libertado, muda o que precisa ser mudado, para depois eu e você poder anunciar o poder do Evangelho. Evangelho não é só sabedoria humana. Paulo disse isso. Paulo diz que sabedoria humana convence as mentes, mas o poder do Evangelho queima os corações pela presença de Deus. E nessa noite eu quero crer que você não apenas quer ouvir uma palavra que vai tocar a sua mente, mas que você quer ouvir a voz do Espírito Santo, está acendendo a chama no seu coração novamente. Para aqueles que têm a chama no coração pela presença de Deus, nessa noite vão sentir um sopro maior do Espírito Santo, porque Ele está neste lugar, e é Ele que queima os nossos corações. Deus chama Moisés. Moisés é hebreu, mas é criado por egípcios, criado pela filha de Faraó, e se ele é criado pela filha de Faraó, automaticamente ele entra na sucessão faraônica. Ele poderia ser um dos faraós do Egito. E quando ele está sendo preparado para isso, com 16 anos de idade, ele começa essa iniciação em todo o trabalho que precisa ter com alguém que vai ser faraó. Ele começa a estudar tudo do Egito, ele começa a aprender tudo do Egito. Todas as coisas do Egito não ficam apenas nas vestes deles, mas começa a entrar para dentro do seu coração e dentro da sua mente. Mas um dia a história de Moisés muda. Moisés está passeando no campo, conhecendo um pouco mais do Egito, quando ele vê um egípcio matar um hebreu, quando ele vê um egípcio ferir um hebreu, quando ele vê aquela cena, o seu coração de hebreu falou mais alto do que a sua cultura egípcia. A Bíblia diz que ele olhou para o egípcio, acertou o egípcio, matou o egípcio e escondeu o corpo. Por que aconteceu isso com Moisés? Porque antes da cultura egípcia que ele tinha e que ele estava aprendendo, antes ele tinha um coração hebreu, ele tinha um coração que sabia que existia um Deus no céu, ele sabia a sua origem. Às vezes a gente pode até pensar que lá fora a gente vai ter mais oportunidade, às vezes a gente pode até pensar que lá fora a gente vai alcançar a fama, lá fora a gente vai conseguir mais dinheiro, a gente pode até ir, mas um dia o nosso coração, que é um coração hebreu, ele sentirá falta da presença do Espírito Santo. Quem nessa vida que não olhou lá para fora e sentiu vontade de ir para lá, mas quando estava em uma das noites, quando estava em algum lugar deste mundo, começou a sentir falta da verdadeira alegria que tem um cristão? Por quê? Porque quando nós temos um coração que foi marcado por Jesus Cristo, nós sentimos falta da presença. Paulo vai dizer que o corpo do judeu era marcado pela circuncisão. Isso era a prova de que o povo era de Deus. Mas uma vez que agora Cristo veio à terra e morreu pelos nossos pecados, essa circuncisão não é feita mais no corpo. Paulo vai dizer que a circuncisão é feita no coração. E uma vez que o coração é marcado pelo Evangelho de Cristo, ninguém que vai para lá consegue ficar. Todos aqueles que foram marcados pelo verdadeiro Evangelho de Cristo não conseguem viver longe da presença de Deus. Tem uma canção que diz que quem já pisou no lugar santo dos santos, em outro lugar, não consegue viver, é porque tem o coração marcado pela presença do Espírito Santo. A vida de Moisés muda porque ele precisa fugir, ele precisa correr. E quando Moisés está no deserto, no pé do Monte Horebe, ele percebe que tem uma sarça que pega fogo, mas não se consome.
O que chamou a atenção de Moisés não foi que a sarça pegava fogo, porque era natural, ela queimava rápido. O que chamou a atenção em Moisés foi que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Quando Moisés vira para ver aquele mistério, sai uma voz de dentro da sarça, e a voz dizia: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Porque é que Deus chama Moisés e pede Moisés para tirar as sandálias? Porque as sandálias representavam toda a cultura egípcia. O que Deus está dizendo para Moisés aqui é: quando você estiver na minha presença, deixe toda a bagagem de egípcio para trás, para ter experiência sobrenatural com Deus. Nós precisamos deixar para trás o que o Egito tem para nos oferecer, para viver revelações do Espírito Santo. Não é só ter sabedoria ou ter um intelecto muito bom. Para ter revelações do Espírito Santo, nós precisamos abrir mão e renunciar tudo que o Egito tem para nos oferecer. Quem vem para perto da terra santa precisa deixar para trás a bagagem. Quem bebia agora não bebe mais. Quem mentia agora não mente mais. Quem prostituía agora não prostitui mais, porque o lugar que nós pisamos agora é terra santa. O lugar que Moisés estava pisando era deserto, mas quando a presença de Deus chegou, a terra se tornou santa. Não importa o lugar que você esteja, nem mesmo se é na escola, na casa ou no trabalho, quando você leva a presença de Deus para lá, a terra se torna santa e Deus se manifesta onde você está. É Deus que se manifesta. Por que é que as pessoas vêm e não conseguem deixar o Egito? Por que é que as pessoas vêm e não conseguem deixar a bagagem? É por isso que Deus está dizendo para Moisés: deixe para trás, porque aquilo que eu vou te revelar não pode ter nenhuma cultura do Egito. Quantas vezes Deus tem nos alertado: deixe para trás toda essa bagagem do Egito, porque eu tenho coisas maravilhosas para te revelar. A gente tem dificuldade de deixar para trás, mas uma coisa eu te digo nessa noite: se você abrir mão daquilo que te acompanhou até agora, atrapalhando, tirando a sua comunhão com o Espírito Santo, eu te garanto, as revelações do poder de Deus se manifestará na sua vida. Deus chama Moisés, a vida de Moisés muda completamente. No capítulo 24 que nós lemos, Deus está chamando Moisés para cima do monte. O que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, sobe o nível, Moisés, porque montanha fala de altura, montanha fala de lugar alto. O que Deus está chamando Moisés para cima é: Moisés, no lugar que você está, não existe revelação, só vai existir revelação se você subir o nível. A nossa vida cristã é como uma escada. A Bíblia é como uma escada. Você vai lendo e vai crescendo, você vai lendo e vai subindo. Daqui a pouco, aquilo que você não entendia, você começa a entender, porque o Espírito Santo vai liberando, vai revelando. O que Deus está dizendo para Moisés é: sobe o nível, sobe para cima do monte. E aqui está uma das maiores revelações que Deus vai fazer para um homem. Nós estamos falando de um homem como nós, um ser humano, dotados de falhas, de desafios, de ansiedades. Mas quando Moisés sobe para cima do monte, nós lemos a partir do versículo 15, aqui se manifesta o maior poder de Deus, porque nós falamos da nuvem. E a nuvem na Bíblia ela é representada de muitas formas. No versículo 15, Deus vai dizer que a nuvem cobriu todo o monte. A nuvem, ela é uma das características, ela é uma forma de proteção. Isaías capítulo 4, versículo 5 diz:
criará o Senhor uma nuvem sobre todos os que habitam no monte, porque sobre toda glória haverá proteção. O que o profeta está dizendo é que a nuvem, ela é proteção para o povo de Deus. Deus se manifesta também protegendo aqueles que ele escolheu. Quando Israel estava caminhando para a terra prometida, existia uma nuvem que guiava o povo. A nuvem era a direção, a proteção. Essa mesma nuvem, quando Israel olhou para trás e viu todos os carros do Egito vindo para tentar aniquilá-los, essa mesma nuvem, a Bíblia vai dizer que Deus pegou a nuvem que guiava, a nuvem da direção, e colocou atrás deles, entre eles e o exército inimigo. Por quê? Porque o exército inimigo olhava e não conseguia mais enxergar o povo de Deus. Deus se manifesta protegendo, e a nuvem protege o povo de Israel. Se a nuvem é protetora, se a nuvem é guardiã, o povo de Deus não precisa temer os seus inimigos. Os exércitos que vêm para tentar destruir a sua vida, eles não sabem, mas a mesma nuvem que te guia, a mesma nuvem que te dá direção, também é a nuvem que te protege. Protege a tua casa, protege a tua família, protege o teu emprego. A nuvem, ela é proteção para o cristão. A Bíblia também vai falar que a nuvem é inconstante. No capítulo 6 e versículo 4 de Oséias, Deus está fazendo uma pergunta para Judá, dizendo: que te farei, ó Judá? O seu amor por mim é como uma nuvem que de manhã logo passa. O que Deus está dizendo é que a nuvem também se manifesta na inconstância. E Deus não se revela para quem é inconstante. O que Deus está dizendo através do profeta era que o povo de Deus de manhã louvava ao Senhor pelo maná que descia do céu, mas à noite sentiam desejos pela comida do Egito. O que Deus está dizendo pelo profeta é que de manhã o povo agradecia a proteção e sentia a glória de Deus, mas à noite eles gostavam da cultura egípcia. Deus está dizendo pelo profeta que de manhã eles sentiam vontade de subir no monte e ver a face de Deus, mas de noite eram apaixonados pelo ouro e a prata e as correntes do Egito. Nos cultos a gente é cheio do Espírito Santo, mas lá fora nós precisamos manifestar os frutos do Espírito Santo. Nós não podemos ser inconstantes. Deus não se revela a inconstantes. Tem pessoas que começam, mas nunca termina. Tem pessoas que iniciou o ano de 2018 planejando 1000 coisas. Nós estamos no final do mês de fevereiro, já desistiu de tudo que planejou. Pessoas que são inconstantes, e nós não podemos ser inconstantes, porque nós estamos em um caminho onde o Senhor quer se manifestar e quer se revelar a nós. E se eu sou inconstante, eu estou colocando uma parede entre mim e Deus, porque andamos de duplo pensamento. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra coisa. Mas se nessa noite alguém entrou aqui precisando resolver este problema pessoal, eu tenho uma notícia boa para você: o Senhor não deixará que a nuvem da inconstância toque a sua vida. A partir de hoje, colocará na sua mente uma posição firme, é sim, sim e não, não. A partir de hoje, colocará uma decisão concreta no seu coração. Ah, Davi, eu tenho dúvidas de qual decisão tomar sobre tantas coisas. Ei, a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você precisa esperar com paciência para alcançar o milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia também fala de outra nuvem, que é a nuvem da força. Ezequiel capítulo 38, versículo 9 diz: é o profeta dizendo para o povo de Israel: quando subires, subirás como uma tempestade, e far-te-ei como uma nuvem para cobrir toda a terra. O profeta está dando um anúncio para todo o povo de Deus, dizendo: olha,
não se preocupem, quando vocês estiverem em guerra, o inimigo vai olhar para vocês e não vão ver pessoas, e não vão ver homens fracos com armas de pau. Quando o inimigo olharem para você, vão ver vocês como uma nuvem, e essa nuvem carregada de tempestades. Por que é que Deus usa a nuvem como exemplo de força? Porque Ele está dizendo que não importa o tamanho do exército que vem contra as nossas vidas, o inimigo deve olhar para nós e encontrar uma fortaleza, sabendo que a nossa fé, a nossa esperança não está naquilo que nós estamos vendo. Talvez a gente vê que a situação é impossível, talvez a gente até vê que a situação não é capaz de ser resolvida, mas é porque o Espírito Santo usa essas situações para nos lembrar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam nele. Aleluia, aleluia. Versículo 17: e a visão da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, sobe aqui no monte, Moisés. Não só sobe no monte, mas vem para o meio da nuvem. Deus está chamando Moisés para um particular com ele. Não é só ver a nuvem, não é só subir no monte, entrar por meio da nuvem. Por que é que Deus usa a expressão entrar por meio da nuvem? Porque o povo de Israel estava olhando. O povo de Israel estava olhando para Moisés em cima do monte. É a Bíblia que diz isso. E eles estavam olhando e dizendo: nós estamos vendo a glória de Deus, mas ela é como um fogo consumidor. É como se o povo estivesse olhando para Moisés e dizendo: Moisés, sai daí, Moisés, desce logo desse monte, esse fogo aí vai te consumir, esse fogo aí vai acabar com você, ele vai te destruir. Mas Moisés sabia que o fogo de Deus era diferente do fogo humano, porque lá no deserto, na sarça, o fogo aquecia, pegava fogo, queimava, mas nunca consumia a sarça. Moisés sabia: não se preocupem, eu estou entrando para dentro do fogo consumidor, mas ele não me consome, ele é para revelar o poder de Deus. O povo desesperado, sem saber o que estava acontecendo no meio da nuvem, porque no meio da nuvem é onde as coisas acontecem. Tem gente que não entra para o meio da nuvem, fica do lado de fora, mas consegue criticar quem está no meio da nuvem. A gente tem medo de entrar para dentro da nuvem, porque dentro da nuvem existe revelação, existe mistério, existe poder de Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos, que nem sabe o que acontece no meio da nuvem, mas critica quem está no meio da nuvem. Aí a gente não entende porque que às vezes alguns irmãos pula, salta, glorifica o nome do Senhor, fala em línguas estranhas, é batizado, e alguns olham e falam: é meninice, isso aí é emoção. Mas é porque não sabe o que está acontecendo no meio da nuvem. Só sabe o que está acontecendo no meio da nuvem quem está dentro dela. A gente tem esse costume de analisar as coisas de fora. Ei, nessa noite Deus está te chamando para entrar para o meio da nuvem. Você não é um espectador da glória de Deus, você não é um assistente de culto, você não é apenas uma pessoa que veio aqui nessa noite para ser um espectador de um espetáculo evangélico. Nós não viemos à igreja como se fosse um cinema. Nós não podemos olhar para esse templo, analisar ele como um material
físico, algo com os nossos olhos naturais, analisando as suas paredes, os seus bancos, o microfone, se o som está bom, se quem canta está bem, se quem prega está falando certo ou errado. Nós não viemos para este lugar para entender como as coisas acontecem. Nós viemos para dentro deste lugar para entrar no meio da nuvem de Deus. A nuvem de Deus enche toda a casa. Foi isso que Isaías disse no capítulo 6, quando ele viu a glória do Senhor. A fumaça, a Shekinah de Deus enchia todo o templo. Não importa se é lá no final, no último banco, não importa se é aqui no altar, ou se é mesmo na porta alguém está observando os carros. O mais importante é que a nuvem está dentro da casa. E quando a nuvem está dentro da casa, o poder de Deus é real. É manifestação de cura, manifestação de batismo com o Espírito Santo, é manifestação de milagres. É por isso que acontece milagres no meio da nuvem. Me cantará, me cantará mais. Entra para o meio da nuvem. Seja espectador do evangelho, não, meu amigo. Vamos entrar para dentro. Vamos entrar com corpo, alma e espírito. Porque Deus não quer para a sua vida apenas um homem e uma mulher andando a esmo, sem saber para onde vai. Nós caminhamos em unidade como um corpo de Cristo, sabendo que o nosso propósito é o céu. É o céu, porque fomos selados por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Rubiri cantará balabasumi, cantará balabasumi, cantará mais. Aleluia. Se coloque de pé comigo. Vamos nos colocar de pé. Me cantará balabasumi, cantará balabasumi. Aleluia. Quem veio adorar o nome do Senhor sabe que existem dias que a gente não quer. Quem veio adorar o nome do Senhor sabe que existem dias que as coisas é muito difícil. Tem dias que são pesados. Às vezes as coisas não estão da maneira que você precisava que elas estivessem. Mas nós não estamos servindo aqui a homens. Não é só uma religião, não é só uma liturgia. Embora haja, mas não é só isso. Embora precise haver, mas não é só isso. O nosso culto não se limita naquilo que a gente vê. O melhor culto é aquele que a gente adora por aquilo que a gente não vê. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele está nos dizendo, alertando os nossos corações. Se eu fosse você, eu adorava o nome do Senhor, porque nessa noite a nuvem de Deus está aqui, e no meio da nuvem existe milagre para a sua casa, no meio da nuvem existe milagre para a sua vida, no meio da nuvem tem cura para a sua família. Glória a Deus. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Que eu sou adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
veio aqui nessa noite e tem certeza que precisa entrar mais para perto de Deus. Não limitamos àquilo que nós já vivemos. Davi vai dizer ao seu filho Salomão que a vida de um justo é como o romper de uma aurora, que vai brilhando até um dia se tornar dia perfeito. A gente se engana quando acha que Deus chama os perfeitos. Você já parou para pensar nisso? Você já olhou para você e fez essa pergunta: Senhor, por que eu não tenho capacidade, não tenho condição, minha vida está toda desestruturada, eu só sei praticar pecados, com essa natureza que insiste em ficar agarrado em mim, me dando tendência sempre para as trevas e para a morte. Mas o Espírito Santo não escolhe perfeitos. Deus não chama capacitados. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Quando se menos espera, existe alguém entrando por meio da nuvem. Aleluia. Mas Deus capacita aquele que Ele escolhe. Não tenho capacidade, mas Deus capacita aquele que Ele escolhe. Não sei falar, mas Deus capacita aquele que Ele escolhe. Não sei orar, eu tenho dificuldade, Deus capacita aquele que Ele escolhe. Não consigo deixar a cultura egípcia, a cultura do mundo, Deus capacita aquele que Ele escolhe. Minha família vai acabar, Deus capacita aquele que Ele escolhe para juntar-se novamente. Eu quero fazer um convite, você que deseja estar mais perto de Deus, entrar por meio da nuvem, não ficar como um espectador. As coisas estão acontecendo, irmãos. As coisas estão acontecendo, e de uma maneira muito rápida. Não podemos ficar inconstantes, com duplos pensamentos. Vamos entrar por meio da nuvem e vamos ver as revelações que o Senhor tem para nos dar. Talvez você hoje não sabe o que fazer, não sabe nem se vai dar um passo ou não, mas no meio da nuvem o Senhor vai revelar o que você precisa fazer. Só sabe o que acontece no meio da nuvem quem entra. Queria convidar você a estar chegando um pouco mais perto. Se puder caminhar até o altar, nós vamos estar orando. Os obreiros estão aqui, nós vamos interceder sobre a sua vida. Você que tem vontade de estar no meio da nuvem de Deus, quantos podem dar um glória a Deus porque tem uma vida aceitando a Jesus neste momento? Deus te abençoe. A melhor decisão da sua vida é hoje. É hoje. O Senhor marca a vida das pessoas. Nessa noite eu falei que Deus marcou a vida de Moisés. Moisés estava crescendo para ser um Deus, porque a cultura egípcia era olhar para os seus faraós e dizer que era um Deus. Era considerado como soberano. A vida de Moisés estava caminhando para um lugar completamente diferente, mas Deus marcou a vida de Moisés. Quando Deus marca a vida de alguém, a vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. E eu quero orar para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Suzeli. Deus abençoe a Suzeli. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se você estiver aqui no nosso meio, você pode estender a sua mão e nós vamos orar por você. Aleluia, glória a Deus. Se tiver, levante a sua mão. Se tiver alguém aqui na frente que ainda não é evangélico e deseja, levanta a sua mão. São só esses que querem estar no meio da nuvem? Eu te espero. Eu te espero mais um pouco. Eu te espero mais um pouquinho. Adorar eu quis ser. Vem. Adorar eu O Senhor quer marcar a sua vida, vem. nada pode calar. Não é um ritual. Não é ritual.
existem prisões. É dar um passo pela fé. Fecha os teus olhos e vamos adorar mais um pouquinho, porque a nuvem de Deus está neste lugar. Enquanto você adora o Senhor, vai te colocando no meio da nuvem do poder e revelar a sua glória. Não existem prisões, não existem almas de quem te adorar, Senhor. Fecha os teus olhos, nós vamos estar orando por você agora e pela Suzeli que está entregando a vida a Jesus. Talvez você não teve condição de vir, mas deseja estar no meio da nuvem. Eu falei aqui que não importa o lugar, onde você estiver, você pode manifestar a glória de Deus. É por isso que Deus chama Moisés para o meio. Isso aqui é profético. É por isso que Deus chama Moisés para o meio. É porque as pessoas do lado de fora estavam vendo Moisés. Mas quando Moisés entrou para o meio da nuvem, as pessoas não conseguiam ver mais Moisés. Ou seja, toda a palavra para que Moisés desistisse não existia mais. Agora Moisés não ouvia mais o povo, ouvia a voz de Deus. Tudo que Deus quer é que você ouve a voz dele. Tudo que Ele quer. O dia que eu decidi, experiência própria, o dia que eu decidi ouvir a voz de Deus e não mais ouvir o que as pessoas falavam, eu levantei a minha cabeça e disse: Senhor, eu não aceito a vitória do inimigo sobre a minha casa. Eu não aceito a vitória de Satanás sobre a minha vida. Eu repreendi toda a obra do inimigo. Eu repreendi toda a obra que o inimigo montou contra a minha família, contra a minha casa. Foi quando eu ouvi a voz de Deus me dizendo: espera com paciência, que no tempo certo todas as coisas se encaixam. Todas as coisas se encaixam. Essas suas preocupações, no tempo certo todas as coisas se encaixam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Santo Espírito de Deus, o Senhor é o dono deste lugar por completo. Não existe aqui, Senhor, nenhuma obra humana, nada do que nós possamos fazer para mudar a vida de alguém. Mas a Tua palavra diz que quando a Sua glória, que quando o Seu poder está presente, vidas são transformadas. Tudo que eu lhe peço nessa noite é para o meu irmão que está aqui. Quem sabe ele está com a cabeça baixa, sem saber o que vai fazer no seu dia a dia. Talvez ele está preocupado com o que vai acontecer amanhã na sua casa. Mas em nome do Senhor Jesus nós queremos declarar sobre a vida dele que toda obra do inimigo caia por terra. Todo espírito maligno que veio colocar essa enfermidade caia por terra. Toda doença desse corpo seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos falência para os projetos de Satanás. Senhor, nós repreendemos o divórcio desse casal. Nós repreendemos, Senhor, toda falta de comunhão nessa casa. Nós declaramos sobre esta família que vão ser unidos entre eles e unidos contigo. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos, Pai, repreenda toda obra de Satanás, toda armadilha que o inimigo colocou contra a vida dele, caia por terra e seja despedaçado pelo teu braço forte. Nós cremos e nós acreditamos nessa palavra, que nós não sairemos daqui com os mesmos problemas que nós entramos. A tua palavra diz que se nós crêssemos, se nós crer, os milagres acontecem. Se nós crer, nós veremos a glória de Deus. E eu sei que a tua glória está neste lugar. Manifesta a sua glória sobre a vida dele, manifesta a sua glória sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Adorar eu quis ser, adorar eu quis sou.
seu lugar, dê abraço em alguém. Dê um abraço em alguém. Se você estiver com a sua esposa, dê um abraço na sua esposa, dê um abraço no seu esposo. Se estiver com seu filho, dê um abraço no seu filho, na sua filha.